Nem viu finalmente, Oi, gente, boa noite. Vamos começar. Eu acho que é a minha última aula, mas eu preciso confirmar que eu tenho que servir. Mas aí hoje a gente vai finalizar o tema da responsabilidade civil. E se der, a gente vai falar de DPVAT também. Alguém já falou de DPVAT? Imaginei. Então, tá no fim da aula, qualquer coisa, se não der tempo de dar, vocês pegam os slides e dá uma estudadinha, porque tem bastante coisa nos slides. Eu tava falando que eu tô voltando de férias, eu tô meio lerda. Já ouvi reclamação que eu sou muito rápida, acho que hoje eu tô lerda. Na aula passada, pelo que eu me lembrava, a gente parou em nexo causal. Lembra daqui os 4 elementos da responsabilidade civil. A gente já falou sobre conduta humana, culpa. E aí, pelo que eu me lembro, a gente ia entrar em nexo de causalidade. A gente já tinha começado bem superficial e dano prejuízo. Como eu tinha falado para vocês, a responsabilidade civil é um tema que tem que estudar muito jurisprudência. Tem que saber a teoria, tem que saber a distinção. Vocês vão ver que a gente vai entrar na parte dos danos, dano moral, dano material, dano estético, dano social. Tem que saber essas coisas, mas é muito importante que saiba o que a jurisprudência está decidindo. Porque varia, assim, decisões contraditórias. Basicamente, é indenizável quando os ministros acham que é e não é quando eles acham que não é. Não tem uma linha coerente, isso vai ficar bem claro pela jurisprudência. E eu estou falando isso por um outro motivo. Porque eu fui me atualizar fui pegar os slides e fui atualizar, né? Ver as novas jurisprudências, os novos informativos pertinentes a esse tema, que saíram, assim, desde que eu tinha feito os slides, que tinha sido, acho que no final do ano passado, pra agora. Aí eu fui ver, uma coisa que eu tinha falado na aula passada já tá mudada, pelo finalzinho do ano passado, em 2015. Vocês lembram que eu falei pra vocês sobre a questão da responsabilidade civil dos pais pro filho menor? Eu tinha falado que a questão, e tinha informativo e jurisprudência e tal, sobre a questão da guarda, independe a responsabilidade do pai ou da mãe, ou de cada um dos diretores, dos responsáveis, se eles têm a guarda legal. Então os dois são responsáveis, né? Porque também aí a mãe tá lá suportando a guarda e tudo mais, aí se o filho fizer uma besteira é só dela. Então, a jurisprudência vinha entendendo que é irrelevante, que os dois eram responsabilizados. Mas o que aconteceu provavelmente? Provavelmente o STJ se deparou com um caso muito esdrúxulo de uma mãe que não tinha como ter ingerência sobre o filho, que a gente lê aqui depois, é exatamente esse o caso, uma mãe que mora em outra cidade e tal, e aí responsabilizou só o pai, com base no fato de que a mãe não tinha guarda de fato do filho. Não que isso não é uma súmula, isso não significa que a partir de agora é uma mudança estanque na jurisprudência, mas indica que, assim, basicamente vale a pena provocar o judiciário quando você está diante de uma situação que você acha que é indenizável. Ou então quando você está sendo responsabilizado indevidamente, porque a jurisprudência muda demais nesse tocante. Então eu vou só ler aqui com vocês, fala assim, né? A responsabilidade dos pais para o filho menor, responsabilidade por ato ou fato de terceiro, é objetiva nos termos do 932, inciso 1. Lembra que eu tinha falado que antigamente era a tal da culpa presumida e agora é responsabilidade objetiva. Então, é objetiva, que ele está reiterando isso, devendo se comprovar apenas a culpa na prática de ato ilícito daquele pelos quais são os responsáveis legalmente. Ou seja, é necessário provar apenas a culpa do filho. Ela é objetiva, então a culpa do filho, você vai aferir a culpa, né? O caráter subjetivo. Mas no momento em que foi comprovada a responsabilidade do filho, os pais, você não vai aferir responsabilidade culpa dos pais. Eu larguei o filho, não larguei o filho, tive culpa em ele ter feito isso. Não, a culpa você vai ver do filho. O pai vai ter responsabilidade objetiva. Contudo, há uma exceção. Os pais só respondem pelo filho incapaz que esteja sob sua autoridade e sua companhia. Isso é o texto expresso do artigo. Só que a jurisprudência relativizava isso completamente. Assim, os pais ou responsável que não exerce autoridade de fato sobre o filho, embora ainda detenha o poder familiar, não respondem por ele. Desse modo, a mãe que, à época do acidente provocado por seu filho menor de idade, residia permanentemente em local distinto daquele do qual morava o menor, sobre quem apenas o pai exerce autoridade de fato, não pode ser responsabilizada pela reparação civil advinda de ato ilícito, mesmo considerando que ela não deixou de deter o poder familiar sobre o filho.
Então, é uma mãe que tinha, ela não tinha guarda fática, mas ela tinha guarda legal, né? Porque o pai e a mãe têm guarda legal. Então, ela não tinha fática, até então, quando não tinha guarda fática, não interessava, era responsável. Ainda que a mãe também tinha guarda, mas estava com o pai e tudo mais. Só que aqui era uma mãe que residia totalmente em outra cidade, um caso muito mais extremo, aí eles tiraram a responsabilidade da mãe nesse caso. Essa era só uma atualização do tema pra eu não passar coisa desatualizada para vocês. Agora falando sobre o nexo de causalidade, lembrando que dos 4 elementos, ele é o elemento imaterial da responsabilidade civil, ou seja, uma relação de causa e efeito entre a conduta e o dano. A conduta é uma ação, o dano também, mas o nexo é aquele liame imaterial que liga a conduta ao dano. Então, na responsabilidade subjetiva, o nexo de causalidade é formado pela culpa stricto sensu, né? A gente vai ver aqui as teorias quanto aos nexos de causalidade, mas ela é formada pela culpa stricto sensu, aquela culpa popular. Já na responsabilidade objetiva, o nexo é causado pela lei, que qualifica a conduta, então a lei diz que aquela pessoa será responsabilizada, ou por uma atividade de risco, do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, e o Código de Defesa do Consumidor também traz a responsabilidade pelo risco do negócio, do empreendimento. Então, a responsabilidade objetiva, você não vai aferir se a empresa de ônibus teve culpa ou não culpa, naquele agente e tudo mais, você vai ver apenas o que a lei diz a respeito daquilo. Aqui as teorias, eu acho que eu já até tinha passado. A teoria do histórico dos antecedentes é dos elementos sine qua non. Todos os elementos que foram essenciais para que aquele dano ocorresse, as pessoas que são responsabilizadas por aqueles elementos vão ter que reparar o dano. Então são todos os fatos correlatos. Então, o fabricante da arma, pelo assassinato, ou então a mãe que teve o filho. Então, assim, é uma abrangência ilimitada dos danos. No final, todo mundo é responsabilizado por tudo, né? Porque eu votei no político tal, que fez uma política assim, de armas, enfim. Todo mundo acabaria sendo responsabilizado. Essa não é a teoria adotada pelo nosso ordenamento, obviamente, senão não seria um caos. E aí tem a teoria do dano direto e imediato. Somente são reparáveis os danos que diretamente resultarem da conduta do agente, admitindo-se as excludentes de nexo, que a gente vai ver. Essa teoria foi adotada aqui, o Carta da Doutrina, do STJ e do STF. Essa teoria, ela é aferida pelo que prescreve o artigo 403, que diz: ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. Então, como você não é necessário que haja dano para que haja indenização, e aqui está dizendo que os danos eles só serão indenizáveis quando eles forem diretos e imediatos daquela conduta, então aqui está dizendo que aqueles danos quer dizer, quando a conduta tiver só tivesse a responsabilidade indireta ou muito correlata, não vai ser responsabilizado. Aí fala sem prejuízo do disposto na lei processual. Aí tem a teoria da causalidade adequada, que também é adotada em alguns casos pela jurisprudência e pelos julgados, que diz que a indenização deve ser fixada de acordo com a conduta dos envolvidos, agente, vítima e terceiro. A gente já viu alguns desses artigos quando você mitiga a responsabilidade pela conduta da vítima, do terceiro e tudo mais. Então é a previsão do artigo 944 e 945, e essa teoria foi adotada, né? Vou reler aqui só pra gente memorizar bem esses artigos, que eles são os essenciais da responsabilidade civil. A indenização mede-se pela extensão do dano, o princípio da reparação integral do dano, e o parágrafo único fala que se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e do dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Então isso aqui, apesar de a conduta dela ser responsável direta e imediatamente pelo dano, se houver uma desproporção da gravidade, você vai reduzir. Então, mitiga aquela teoria anterior. Isso aqui é um exemplo que eu dei, aquele lá do caminhão na Santa Amaro, lá que explodiu, que nunca que a conduta dele teria o condão de causar aquele dano, né?
e aqui pela responsabilidade da vítima. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Aí existem os excludentes do nexo de responsabilidade. São os mesmos para responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva, que é culpa do fato exclusivo da vítima. A gente já falou desses casos. Um caso clássico é do ex-fumante, que pleiteia, né, contra a empresa de cigarro a indenização. A STJ entende que a culpa, que nesse caso a culpa é fato exclusivo da vítima, sendo atividade lícita pela empresa, então seria o exercício regular do direito da empresa. É o que eu falei. Isso, se você vai pensar que a CPT indeniza até pessoas que se suicidam na linha do metrô, dizer que a pessoa que fuma é mais responsável do que o que se joga na linha do trem, enfim, não vejo nenhuma coerência nisso. Acredito que isso aqui é lobby de empresa de cigarro mesmo. Culpa ou fato exclusivo de terceiro, tudo bem? O terceiro é aquele totalmente estranho à relação jurídica, né? É o caso de um acidente causado pelo criminoso que levou o veículo à mão armada, né? Então o dono do veículo não consegue ter nenhuma responsabilidade sobre isso. Já se for o filho e tudo mais, não é um terceiro totalmente estranho à relação e ele vai ser responsabilizado. Lembrando que a gente já falou disso aqui, mas lembrando que não cabe a exclusão, é uma exceção aqui no transporte de pessoas, havendo acidente com passageiro, não cabe essa excludente, mas sim acarretará a responsabilidade civil objetiva agravada, naquele caso do... não, esse aqui é o contrato do transportador, e tem aquele caso da pessoa que é fechada pelo... eu falei lá no começo dos slides, a pessoa que é fechada pelo outro, ela tem direito de regresso, ela que tenha pegado a placa e tudo mais. Então é um caso que a responsabilidade de terceiro não exclui o dever de indenizar, né? Tem o caso fortuito da força maior, que existem 6 correntes, que é irrelevante, que diferenciam. O devedor não... Aí o artigo 393 diz que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente por ele não se houver responsabilizado. E, enfim, aí eu trago aqui uma distinçãozinha bem breve, depois se vocês quiserem, vocês leem, só para ter um decoro e para provas escritas. Peraí. Lembrar aqui que o Código de Defesa do Consumidor não trata de caso fortuito e força maior expressamente como excludentes. Quem trata é o Código Civil. Mas a doutrina e a jurisprudência têm relacionado caso fortuito e força maior ao risco do negócio ou do empreendimento. E aí aquela divisão que a gente não viu essa parte das relações bancárias e tudo mais, né? Fortuito externo e fortuito interno. Então, apesar do CDC não falar expressamente, tem uma grande discussão sobre o que são os fortuitos internos e os fortuitos externos. Essa é uma construção doutrinária, isso não está no código, mas é largamente aplicada pela jurisprudência para determinar nas atividades de consumo, nas atividades de negócios, quando que um estabelecimento vai ser responsabilizado, quando houver culpa de terceiro e quando ele não vai ser responsabilizado. Os fortuitos ou eventos internos são aqueles considerados que estão dentro do risco do negócio ou do empreendimento, não sendo caso fortuito ou força maior, portanto não exclui a responsabilidade civil. A gente vai ver vários exemplos na jurisprudência disso. São aqueles assim, apesar de ser externo e você não ter tido nenhuma responsabilidade por esse dano, porque, por exemplo, é o caso da pessoa que é assaltada dentro da agência bancária. Ela foi assaltada dentro, então, como dizer que o banco contratou aquele ladrão ou teria alguma responsabilidade? Só que como se entende que está englobado na atividade comercial do banco prestar segurança a você, aí então o banco vai ser responsabilizado. Já a gente vai ver, né? Mas a saidinha do banco, a jurisprudência já fala, não. A saidinha não, porque está fora da porta. É o que eu falo, eu não vejo tanta coerência. Por quê? Porque a saidinha de banco normalmente é alguém de dentro que avisa. Então, assim, também é correlata com a atividade, né? Às vezes até mais, porque às vezes tem um funcionário do banco que prestou aquela informação. Na maioria das vezes, eu acredito. Mas é considerado um fortuito externo, da porta para fora, isso pela jurisprudência. E existem os fortuitos externos, que é isso que eu estou falando, que estão fora do risco do negócio ou do empreendimento, então são considerados caso fortuito ou força maior, não são ligados à atividade comercial. Esse que é o conceito, né?
teoricamente. Na prática, a gente vê que quando é muito imprevisível, a jurisprudência afasta o dever de indenizar. Mas o conceito é aquela atividade, aquele risco está dentro do seu negócio ou fora do seu negócio. O banco, você quer se sentir seguro naquele ambiente, então está dentro do negócio. O shopping center, há divergências, entendeu? Aí tem a súmula 479 do STJ que fala: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Então, operação bancária é considerada inerente ao negócio das instituições financeiras, sendo atividade inerente, as fraudes por terceiros e tudo mais estão englobadas. Então eles vão ser responsáveis, ainda que eles comprovem que não tinham responsabilidade nenhuma. Eu acho que isso aqui tá meio mal colocado. Não, é que na verdade eu já comecei a falar muito de banco, mas tem a ver aqui. Responsabilidade, porque eu separei os bancos num bloco, assim, que tem um monte de jurisprudência. Responsabilidade civil com relação ao roubo em ônibus. Consolidou o entendimento de que o assalto ao ônibus é evento externo. Então, é um fortuito externo à atividade da empresa de ônibus. Então, basicamente está dizendo o quê? Que não é ligado à atividade deles prestar essa segurança, não é inerente. Na verdade, é porque eu acho que eles acham que é impossível, entendeu? Não dá pra ter um segurança armado que nem tem na agência bancária. O ônibus circula muito mais. Então, mas só pra vocês saberem, é assim que a jurisprudência decide. Entender a ratio que tem aqui por trás é mais incerto. Mas o que eles dizem é isso. A morte decorrente de assalto à mão armada dentro de ônibus, por se apresentar como fato totalmente estranho ao serviço do transporte, ou seja, é uma força maior, constitui-se em causa excludente da responsabilidade da empresa cessionária de serviço público. Aí tá aqui, pacificado pela segunda seção lá do STJ. Aí aqui, falando sobre Correios. Responsabilidade da empresa de Correios por roubo ocorrido no interior do Banco Postal. Está dizendo que eles são, sim, responsabilizados. Então, Correio é responsabilizado e no caso de carga, roubo de carga no curso do... O que foi? No caso de roubo de carga, então se você posta alguma coisa no banco e no meio do transporte, assim, daqui para o Macapá, a carga é roubada, eles entendem que é um fortuito externo, roubo de carga. Eu acho esquisito, porque pra mim é muito mais ligado à atividade você postar e o negócio chegar onde você postou, do que dentro da agência você ter certeza que ninguém vai te assaltar. Mas eu acho que tem a ver com a dificuldade de você proteger a sua carga em todo o transporte. É mais fácil você proteger as suas agências, né? Colocar lá um segurança e deixar. Mas esse foi aqui o entendimento. 2012 é que a decisão, e não vi uma decisão mais atual do que essa. Então essa decisão prevalece. Tudo mediante arma de fogo, que é o que eles consideram. Mas quando no caso da postagem, que eu faço seguro, eles não estão se responsabilizando quando ele... Mas você comprou o seguro, né? Aí sim, quando não comprou. Você não comprou nada, uma carta comum, não chegou, se eles comprovarem, eles têm que comprovar que teve um caso fortuito. Tá. Ou força maior. Eles têm que comprovar que assaltaram o meu caminhão. Só tipo, não chegou, aí não dá. Porque eles não cumpriram a finalidade do que você contratou. Então aí é um defeito do negócio mesmo. Mas se eles comprovarem que teve alguma coisa no curso, aí sim, por isso que você contrata o seguro, né? Por isso que você é obrigada. E o seguro normalmente é uma empresa externa, né? É uma seguradora que vai intervir nessa relação para você. Por isso que é ótimo não responsabilizar. A gente é obrigada a pagar o seguro. Cada dia eu me volto demais. E é engraçado, uma curiosidade, nada a ver. Eu ouvi dizer que nos Estados Unidos o correio é tão seguro que o jeito mais seguro de você transportar diamante é postando. Que é tão certo que as coisas vão chegar, que as pessoas transportam um diamante sem nem fazer seguro. Eles não vão fazer questão nenhuma de proteger, a gente tá pagando, né? Que não é nem de graça. Nem era pra pagar, né? Porque pra mim mas justamente você contrata. Pois não, parece, né? Mas não, eu também até achar isso. Aí aqui vamos entrar no bloco bancos, né? Roubo na agência bancária, considerado um evento interno, um fortuito interno, o banco vai responder.
Saidinha de banco, é o que eu falei pra vocês? Não. Deixa eu ver se... Não há como responsabilizar a instituição financeira na hipótese de que ela tenha ocorrido fora das dependências da agência bancária, em via pública, sem que tenha havido qualquer falha na segurança interna. Então vai caber a você comprovar que alguém passou uma informação e tudo mais possível. Eu vi os julgados dentro da agência no final de semana. Que foi? Os assaltos que acontecem dentro da agência, mas no final de semana, que não tem segurança. Eu acho que é. Eu não vi essa hipótese, mas é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Ele perguntou se os assaltos que acontecem quando não tem a segurança, porque aqui tá falando de falha na segurança, né? Não sei, viu? Eu tenderia a achar que é responsável. Porque não é possível que você fique à mercê do banco contratar porque senão pra eles é muito prático não ter segurança lá na porta. Eu acho que deve ser, eu acho que eles devem ser responsáveis, sim. Eu tenho até um caso de um amigo meu que foi num restaurante aqui em São Paulo. Ele foi uma amiga minha foi no posto de gasolina. Aí ela tava com um relógio chique lá que tinha ganhado. Aí ela abriu o vidro, roubaram. Aí veio um cara e roubou o relógio dela. Ela falou, nunca tinha saído com o relógio na vida. O cara roubou e demorou um tempão. Então aparentemente o frentista ligou e chamou o motoboy na hora. Ela foi na delegacia, o policial falou, relógio ou iPhone naquele posto? A gente sabe que lá é relógio iPhone. Aí como assim? Pra mim isso comprova que tem. Porque assim, tem que comprovar a responsabilidade criminal, aí sim, dúvio pro réu e tudo mais. Mas a gente tá falando no âmbito civil. No âmbito civil, indícios, eles que têm que comprovar uma relação de consumo. O ônus da prova recai sobre a outra parte. Eu se fosse um juiz, eu daria com certeza. Eu falei, incentivei ela a tentar, mas vendo isso aqui já ia achar que eles acham que não, né? Não sei. Mas que eles vão achar que não é segurança de gasolina não é inerente ao negócio. Mas pra mim, assim, se a delegacia recebe 10 pessoas por dia com a mesma queixa, é muito. E com motoboy é a mesma coisa. Pra mim é óbvio. Mas ela não foi atrás. Aí aqui. Agora, falando sobre a responsabilidade entre empresas de vigilância privada com relação ao banco. O banco mantinha contrato com uma empresa de vigilância por meio do qual se comprometia a prestar serviço de vigilância e tal. Teve um assalto com pessoas fortemente armadas, e aí 8 ladrões fortemente armados, e aí eles afastaram a responsabilidade da empresa de segurança, falando falando com as minhas palavras, né, que seria responsabilidade demais eles se precaverem contra roubos de 8 pessoas fortemente armadas e tudo mais. É impossível essa proteção. Lembrando que aqui não tem relação de consumo, né, que muda bastante o cenário. Aí fala, a cláusula do contrato de prestação de serviço de vigilância armada, que impõe o dever de obstar assaltos e de garantir a preservação do patrimônio, não acarreta a contratada automática responsabilização por roubo contra a agência bancária da contratante, especialmente quando praticado por grupo fortemente armado. Então, não necessariamente, eles vão ver no caso a caso se era uma coisa evitável ou não, né? Se o vigia dormiu, se... Vocês viram hoje, eu vi uma notícia de que um brasileiro foi tirar uma selfie no museu em Portugal, que derrubou uma obra de 300 anos. E aí tá numa grande discussão. Nossa, gente. Aí tá numa discussão porque eles vêm reclamando há muito tempo de que falta segurança falta segurança nos museus lá. E aí mas aí já veio logo o cara do patrimônio público lá falar, tinha um segurança na sala e tal. Aí eu falei, bom, agora já ficou com segurança, né? Falou que ele avisou, gritou, mas ele foi andando pra trás e derrubou uma estátua. Aí pensando na responsabilidade civil nesse caso, né? Vai ficar pro brasileirinho aí. Aí aqui falando, responsabilidade civil do banco por compensação de cheque adulterado. Isso aqui, eu peguei um caso super parecido, o banco chegou assim, se achando, não tem acordo. O que aconteceu? Era um cheque adulterado com muita sofisticação. Era muito bem feito. E aí eles falaram, não, aí tem uma jurisprudência falando sobre, como que se chama? Fraude sofisticada, não, falsificação sofisticada. E tem jurisprudência dizendo que não responsabiliza, mas isso aqui é STJ, informativo 520 aqui, dizendo que o banco responde objetivamente pelos danos causados ao correntista por conta da compensação de cheque falsificado, ainda que a falsificação seja sofisticada. Mas a mulher do banco tá óbvio que eu não vou fazer acordo, toda assim, e eu até fiquei, realmente, eles não têm o que fazer, coitados. Mas não tenho o que fazer sim.
Aí aqui, serviço mal prestado, o banco pode ser condenado a pagar reparação por dano moral coletivo em ação civil pública pelo fato de oferecer em sua agência atendimento inadequado aos consumidores idosos, deficientes físicos e com dificuldade de locomoção. Isso aqui foi uma ação civil pública, falando de dano moral coletivo, pelo que eu me lembro, nesse caso aqui, eu lembro? Não, é que eu li, mas eu não coloquei inteiro. É que eles demoraram para adaptar as agências bancárias em questão de acessibilidade. Aí eles foram responsabilizados aqui, dano moral coletivo. Não sei para que foi invertido o valor do dano moral coletivo, talvez alguma instituição de pessoa com deficiência, né? Aí aqui eu peguei o informativo pro finalzinho do ano passado que eu peguei qual que era esse aqui? O banco deve compensar os danos morais sofridos por consumidor vítima de saque fraudulento, mesmo diante de grave e evidente falha na prestação do serviço bancário, teve que intentar com a ação contra a instituição financeira. Isso aqui é uma novidade, viu? Que vocês vão ver mais pra frente, que a própria necessidade de ter que entrar com uma ação para uma finalidade vem sendo considerado que é dano moral. Um dos casos é recusa, tá mais pra frente, recusa de pagamento de seguro de vida, seguro de carro. Eles te dão uma canseira pra ver o quanto você desiste. Eles te dão 2, 3 anos, eles estão com o dinheiro rendendo e tudo mais pra você pagar só depois que você contratou advogado, teve que litigar e tudo mais. Então isso tem sido tendência agora, eu acho que pelo próprio ônus que é litigado, né? E aqui é um caso desse, era uma falha grave e evidente, era óbvio que o banco tinha falhado e eles fizeram o consumidor ter que litigar, ter que entrar, contratar advogado, se veio pela defensoria, ligar no 0800, 6 meses, na avaliação de renda, perder vários dias de trabalho e tudo mais pra uma reparação que era óbvia. Eu acho isso muito legal. Por quê? Porque as grandes instituições, não só as bancárias, elas fazem uma conta. É uma conta do quanto vale não pagar as coisas. E na conta do lápis o quê? 1% morre, 20% desiste e aí depois dá uma indenização irrisória. Então compensa, eles fazem conta na ponta do lápis. Então isso aqui é muito, muito inovador e muito bom. Do finalzinho do ano passado. Esse aqui também é novo. Responsabilidade de fato do banco postal. Imposição legal de adoção de recursos de segurança específicos para estabelecimentos. Não alcança serviço de correspondente bancário. Isso aqui está falando que o banco não é responsabilizado se a correspondência não chegou em você, aquelas coisas de correspondência. Ele não é responsabilizado por isso. Isso é culpa da empresa de correios. Professor, e no caso que você manda uma correspondência pelo correio e o correio não entrega na sua casa porque fala que é área de risco, ele também deve ser responsabilizado? Nossa, não porque sei. Porque você retirar na agência a mercadoria. É verdade. Você paga por isso. É verdade. Eu não vi jurisprudência nesse sentido, não. Ser responsabilizado, eu acho que é mais fácil ser imposto uma obrigação de fazer, né? Mas nesse caso tinha que ser uma ação coletiva, né? Porque quem que vai ter paciência de ir entrando um por um? É tipo o caso de ação coletiva, isso, né? Mas eu acho que pode ser responsabilizado sim. Porque se ele existe de locais. É final de ano agora, meu. Mas é risco? Que tipo de risco? Assalto? Então, mas no final não é tipo risco assim de deslizamento de assalto. Então, mas a maioria é assalto. Você não consegue acesso. Mas o sistema liminar, quer dizer, o correio ingressou e eles conseguiram, é só liminar ainda. Até um mês passado era só liminar. Na minha casa só vai com a PM. Se a PM não tiver na minha área não interna. Então você recebe você compra uma coisa, já recebe um cupomzinho. Você tem que retirar no correio. Aí você tem que ir até a agência e retirar lá. Se você assaltar, você que retirou. Mas eles não entregam mais nada porque só não está na área de risco. E tem determinados sites que não tem receber notificação. A privada, por exemplo. Então, bem isso, né? A minha região é para não recebe. Quem? Aquela privada. Não vende. Eu precisei comprar e pedi para entregar na casa de uma amiga minha no Taz. Porque na minha região não tinha entrega. Nossa, gente. Mas só que você sabe, quando você paga, eles cobram até onde é a agência. Então ele cobra o serviço até a agência, já está ali
dizendo que aquele local é local de risco, então só vai até a agência. Não, então, eles vão se resguardar. O problema é que é muito esdrúxulo do ponto de vista da responsabilidade do Estado, né? Você não consegue nem ser abrangido por entrega. Então eles que façam alguma coisa, né? Eles que tirem todo mundo de lá, ou o policiamento, ou escolta, que seja, escolta o caminhão do correio uma vez por mês, porque, nossa, ele muito nem sabia. E aí eu acho que chegou nas pessoas num centro comunitário. E aí as pessoas têm que ficar passando lá, os moradores empregados têm que ficar passando, ver se tem alguma notificação para ir até o correio buscar. Quando consegue chegar até essa notificação, porque às vezes você chega pra ver e já volta por causa disso, de coisas que a gente eu nem compro mais, eu já peço pra entregar na loja mais próxima, eu nem peço mais pra... Porque é roubado mesmo. Demoraram pra entregar quando eu entrei lá no código. Mas tem banco lá, não tem? Roubado. Mas banco tem, não tem? Tem uma agência do Bradesco. Então, mas tem, assim, eles dão um jeito de ter segurança. É uma coisa que é uma contingência que toda a sociedade, os bairros mais chiquezinhos que não precisa, vai suportar. Lotérica tá chegando agora porque tinha, mas de tanto roubar. Nossa, lotérica. Bom, continuando aqui, final do ano passado também. Isso aqui é meio óbvio, né? Eu nem sei quem teve coragem de litigar. Recebeu um cheque sem fundo e entrou com uma indenização contra o banco, uma ação de indenização contra o banco. Aí não dá realmente para o banco ser o segurador universal de todas as contas. Simplesmente a atividade financeira vai ser impossibilitada. O banco não vai mais ter banco. Tem loja que liga para saber se tem fundos. Será que é isso que aconteceu? Não, não. Isso aí seria responsável. Se eles prestarem essa informação, aí seria responsável. Já trabalhei na loja que fazia isso, a loja ligava, o caixa ligava, o banco autorizava a receber o cheque e aí eles gente do céu, eu acho que é um serviço de proteção que tem. Então, o banco faz assim, mas é a loja liga e sim, como pensar o cheque investimento. De forma se pode receber cheque cliente. Isso é uma loja. Isso aí deve ser ilegal, sabia? É legal. Gente, que exposição! Aí você não, eles não aceitam. Quando o cartão não vai passar, você dá uma demorada, você já fica suando, mas não liga pro seu gerente pra saber como que anda a sua vida financeira. Eu acho que tem um serviço de proteção de cheques, não pode ser banco. Senão ele tá quebrando o sigilo bancário. Mas aí, cheque, tudo bem, o seu nome vai estar lá no negativo, porque você já devolveu um cheque seu. Agora, querer saber se você tá com dinheirinho lá. É contra. Ainda mais que a maioria dos cheques é para mas eu no varejo financeiro e o banco fazia. Eu fui bancária, proibido. Não pode fazer, mas o gerente faz. Não pode, mas tinha várias vezes que era. Gente, bom, peguei um aqui agora de março de 2016, falando só que a instituição financeira deve restituir os valores desviados por gerente que, podendo mexer lá na conta do cliente, desviou, né? Utilizou das facilidades de sua função para desviar em proveito próprio valores constantes da conta bancária. Não sei nem por que alguém recorreu e chegou no STJ com um negócio desse, de tão óbvio que é. Um funcionário diretamente desvia dinheiro, né? Não tem nem o que dizer. Aí aqui o outro aqui recente, é recurso repetitivo. Essa aqui é contra os consumidores, né? A aplicação da sanção civil de pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independente da propositura de ação autônoma ou manejo da recompensação. Beleza, legal. O mínimo, né? O que é isso aqui? Tem aquele entendimento da repetição de indébito, quando você é cobrado. Aí o entendimento é que você tem que ter sido cobrado judicialmente. Não pode ter sido só a cartinha na sua casa lá do Serasa. Aí beleza, Aí para que haja aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, só fazendo um parênteses aqui, quando a relação é de consumo, normalmente aplica-se, mesmo que não tenha sido judicial, tem a repetição, porque existem artigos diferentes no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Os dois estão falando a mesma coisa, mas o entendimento é que no do consumidor você pode ser considerado cobrança vexatória e tal, então aplica mais. Eu já vi casos em que não aplicaram a cobrança, de tipo, foi apenas um erro e tudo mais. Mas no Código Civil o entendimento é que a cobrança precisa ter sido judicial. É imprescindível a demonstração da má-fé do credor. Permanece válida no entendimento da súmula 159. Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do 1531, que é a repetição aqui. Então tem que ser demonstrada a má-fé do credor em te cobrar. Aí, gente, né, acabou, né?
gosto. Demonstrar má fé é bem difícil, né? Mesmo porque o entendimento é que boa fé e má fé não são conceitos de ânimo interno, né? São conceitos aferidos objetivamente. É uma conduta que você razoavelmente espera da pessoa. Se você não recebe boleto na sua casa, você não pode dizer que você não pagou porque você não recebeu o boleto. Porque é uma cobrança que você sabe, ela é contínua, você sabe que todo mês vai chegar lá a conta de água. Se não chegou, você tem a obrigação de ir atrás. Nesse caso aqui, a pessoa não tem a obrigação de saber que você pagou, né? Você que sempre tem que ter a obrigação de saber que você está devendo. Eu acho bem complicado. E aí comprovar má fé é impossível. Aí aqui falando sobre shopping center, gente. Roubo a shopping center costuma ser considerado um evento interno, ou seja, o shopping responde por estar dentro da atividade dele. Shopping oferece segurança e se beneficia disso, né? Óbvio, porque a gente vai pro shopping porque é mais seguro e tal. Mesma coisa com supermercados, roubo estacionamento e tudo mais, ainda que seja gratuito o estacionamento, o entendimento é que eles estão tendo alguma vantagem de te oferecer aquele serviço, uma vantagem indireta e tal. Aí vem a exceção. Os casos esdrúxulos trazem a exceção. Vocês lembram aquele moço lá que metralhou o pessoal no cinema do Shopping Morumbi? As famílias não conseguiram indenização do shopping, não conseguiram de ninguém, na verdade. O moço era médico, acho que era de família rica, talvez tenham conseguido, eles estejam tentando contra a família dele, aí é óbvio. Contra ele e tudo mais, ele tinha uma questão mental, mas o shopping não foi responsabilizado. Aí eu trouxe aqui o julgado, que é de fevereiro de 2014, do recurso especial, que fala que não se revela razoável exigir as equipes de segurança no cinema ou de uma administradora de shopping center que evitassem ou estivessem antecipadamente preparados para conter os danos resultantes da investida de um homicida promovida por terceiro usuário, mesmo porque tais medidas não são compreendidas entre os deveres e cuidados ordinariamente exigidos dos estabelecimentos comerciais. Pra mim é a mesma coisa de um assalto normal. É porque o cara chegou metralhando, mas um assalto normal que tem troca de tiro e tudo mais, pra mim é a mesma coisa. Não é razoável esperar do shopping que ele consiga prever e se resguardar. Não é. Normalmente, assalto à mão armada, muito quando os caras são quadrilha e tal, eles não conseguem evitar, mas são responsabilizados. Aqui, acho que como era muita gente que tinha morrido e tudo mais, mitigaram aí. Só lembrando disso. No caso, se fosse um assalto, seria indenizado. Sim. Então, isso eu tô falando. Seria então, justamente, o surto é menos esperado do que não ia assaltar. Só no Brasil, nos Estados Unidos, o surto é mais previsível do que assalto, né? Então, enfim. A gente tem que torcer pra ser assaltado. Não. Aí aqui, eu até coloquei aqui recente, esse aqui nem é tão... final do ano passado, finalzinho do ano passado, aqui saindo totalmente dessa questão bancária e tudo mais, falando sobre a responsabilidade da hidrelétrica, uma hidrelétrica que se instalou numa área e reduziu muito, de uma forma muito drástica a quantidade de peixes, as espécies de peixes, e aí aqui o pescador foi indenizado pela perda e tudo mais. Só que acharam que não tinha dano moral, que era só dano material. Eu acho que tem dano moral e eu acho que o principal dano que tem aí é o dano social, que a gente vai ver mais pra frente. Que a gente vai definir mais, mas pra mim assim, diminuir sensivelmente a espécie de peixe, aqui está escrito que são os peixes que eram mais consumidos pela população e que era a maior fonte de renda da população, isso aí você está mudando a cultura de uma população ribeirinha, tirando 3 dos 5 tipos de peixe, assim, eu acho um absurdo. Mas esse aqui foi entendimento, teve dano material sim, lucros cessantes, porque ele teve queda na atividade comercial dele, mas dano moral não. Esses aqui, gente, são os que foram para informativa, por isso que eu estou citando eles, tá? Então eles são mais importantes, além deles serem julgados, eles foram para informativo, então é o que é mais importante. Aquele caso de Mariana também entraria nisso. O caso de Mariana em todos os aspectos. Porque já começaram a pagar um salário, né? É que assim, no caso de Mariana, o que é complicado é que vai ter muito acordo, então as famílias fazem acordo. Mas e as famílias já da população que está um pouquinho mais longe? Sofre dano igual.
Até o Espírito Santo tá com dano até agora. Tem até o caso de uma moça que tá tentando incluir o bebê que ela perdeu como uma das vítimas também. Acho que tá relacionado com a questão da indenização. É todo tipo de dano. Primeiro teve gente que morreu, mas também o rio morreu, pessoas deslocadas. É todo tipo de dano, assim. O Mariana, nossa. E é uma empresa. Essa empresa já tem um seguro absurdo. Eu não sei se elas têm, mas as hidrelétricas elas têm que ter um seguro absurdo para conseguir. E tem que ter seguro e resseguro, sabe? Uma seguradora, porque se uma seguradora é sozinha responsável por um dano desse, ela quebra. Aí tem que ter um pool de seguradoras sendo responsabilizadas umas pelas outras, porque senão simplesmente assumir que o dano não será indenizado. Vai falir todo mundo, as pessoas físicas continuam com dinheiro, que é o caso do MAP, continuam com dinheiro e ninguém é responsabilizado por nada. Agora a gente vai entrar na parte do dano prejuízo, né? A priori não há ilícito nem dever de indenizar se não houver o dano. Sempre precisa ter dano, né? Aquele que, aí o artigo é o que fala, né? Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem fica obrigado a reparar. Antes, não sei se vocês lembram que eu falei que no Código Antigo, de 1916, falava aquele que por ato ilícito, não, aquele que, sei lá, era uma coisa assim, cometer ato ilícito ou causar dano, era um ou, agora é ele. Então tem que ter, o ato tem que ser ilícito e você tem que causar dano para que haja o dever de indenizar. Senão não vai haver. Por quê? Porque o entendimento é que se não houve dano, isso é um enriquecimento sem causa. Não necessariamente, obviamente, um dano material. Pode ser dano moral, pode ter vários tipos, mas tem que estar caracterizado o dano. Aí, o conceito de dano é que é um elemento objetivo da responsabilidade civil, né? É o que você consegue aferir, quantificar mesmo. A abrangência desses eventos indenizáveis tem se expandido pelas novas situações e categorias de dano. Então, atualmente tem o dano afetivo, dano estético, vários tipos de dano. Então, eles têm se expandido cada vez mais. São chamados novos danos, que no passado não eram admitidos. Os danos clássicos, chamados danos clássicos, são os danos morais e materiais. E aqui os novos danos são esses, estéticos, morais coletivos, sociais, difusos, danos por perda de uma chance. A gente vai ver cada um desse. Eles são, assim, intuitivos, eu acho bem legal estudar essa parte. E assim, lembrar que é uma categoria em expansão, né? Porque o artigo aqui, ele fala dano. Esse dano pode ser considerado uma cláusula geral. Então, dano pode ir sendo caracterizado, né? Tem até uma discussão se dano estético, ele é moral, ele é material, ele é os dois, ele é uma categoria autônoma e tal. A gente vai ver mais pra frente. E aí aqui tem a súmula 37, que é antigona, lá de 1992, que fala que são cumuláveis indenização por dano material e dano moral oriundo do mesmo fato. Né? Se tinha dúvida, né? Naquela época, hoje em dia já é totalmente pacificado. Aí falando aqui especificamente dos danos materiais ou patrimoniais, o conceito são aqueles que atingem o patrimônio corpóreo, que em regra devem ser provados. Não se repara dano hipotético ou eventual, então você precisa comprovar. Dano material você precisa comprovar. O dano moral tem aqueles que são presumidos e tal, mas dano material você precisa comprovar. Deixa eu ver se... Bom, eu não vou ler aqui os artigos especificamente, depois vocês dão uma lida sobre as perdas e danos, o que ela... eu vou ler porque vai ser importante no próximo. 402 fala que, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Aí fala, ainda que a inexecução resulte de dolo, então aqui está falando, ainda que haja ato ilícito, ainda que a inexecução resulte de dolo, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela, direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Então está falando aqui, ainda que ele seja pessimamente intencionado, mal intencionado, só vai abranger o que efetivamente houver de dano. As perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais, regulamentos estabelecidos, abrangendo juros, custas, honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. É provado que o juiz de mora não cobre o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar, e aqui só um complemento, contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Isso aqui
vários asteriscos aqui. Isso aqui varia, de dano moral, dano material, é simulado e tudo mais. Eu não trouxe nessa aula pra gente falar disso. Eu não sei se alguém vai falar, mas assim, eu acho super importante aprender a entender os juros, o que é juros, o que é juros moratório, o que é juros remuneratório, correção monetária, capitalização, sei lá. Eu acho super importante, é uma matéria muito simulada, tem discussão direto, porque a gente que é advogado, a gente não gosta muito de número, não gosta muito de pegar e fazer conta. Mas eu trabalhei no tribunal, e aí nos agravos de instrumento estão discutindo assim, INPC ou não sei o que lá. Aí eu aprendi tipo, a fazer conta, a ver e tal. As dívidas simplesmente dobram, triplicam se você mudar o termo inicial, se você mudar o índice. Então assim, é uma coisa super importante de você saber devolver para o tribunal, saber discutir, e a gente costuma evitar. Mas assim, tinha vez que eu olhava e falava assim, não acredito que o advogado não discutiu isso, porque ia dobrar a dívida. Os juros, gente, em 2, 3 anos já dobram a dívida. Então se for citação ou sentença, 3 anos é um tempo pequeno para uma ação tramitar. Se você não discutir isso, você tá jogando dinheiro fora, na verdade. Então, até vou ver, mas prestem atenção nesse tema. Normalmente, eu estava dando isso junto com contratos bancários, que é outra coisa que todo mundo tem preguiça e tal, alienação fiduciária, arrendamento mercantil e tudo mais. Mas que também é importante, principalmente para a defensoria, porque esses são os contratos que os nossos assistidos fazem, né? Contrato de enfiteus e títulos de crédito, como chama? Enfim, dos títulos fazem pouco, mas esse tipo eles fazem muito. Cédula de crédito bancário, empréstimo, não sei o que lá, bastante. É importante a gente saber. Na triagem direto, né? Hoje eu fiz triagem, venho assistido com um contrato assim, minha dívida tá muito grande. Aí você olha e fala, meu Deus do céu, o que eu faço com esse contrato com 1 milhão de cláusulas? Tem que saber analisar o que está cobrado, se está certo, se está errado. Enfim. Os danos emergentes ou positivos é o que a pessoa efetivamente perdeu. Então, os danos materiais são separados em danos emergentes e lucros cessantes. Então, isso é dano material. O dano emergente é o que ela efetivamente perdeu. Tipo, tive um prejuízo, você quebrou minha cadeira, tive um prejuízo de 100 reais. Isso eu perdi. Lucros cessantes é o que ela razoavelmente deixou de lucrar. Lembrando que lucros cessantes tem que ser razoavelmente deixou de lucrar. Não pode ser hiperhipotético. Não pode ser assim, aí eu passei mal, deixei de prestar o concurso, não consegui entrar. Eu peguei um caso no tribunal de um cara que tinha tido o bilhete da loteria rasgado. Rasgado não, eu acho que a lotérica tinha pego e não tinha registrado, uma coisa assim. Aí ele queria tipo prêmio. Mas assim, não é razoável você dizer que ele não ganhou a loteria porque aconteceu um negócio desse, né? Só se comprovar que ele tinha feito a aposta do prêmio vencedor, aí sim, né? Aí, aqui exemplificando bem o que são cada um desses danos, no 948 fala, no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, 1. No pagamento das despesas com tratamento da vítima, seu funeral e luto da família. Isso aqui, a família gastou. 2. Na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Então, era uma verba que, se não tivessem matado o meu pai, Deus me livre, ele continuaria trabalhando, continuaria me ajudando daquilo. Então é razoável achar que ele continuaria trabalhando. Aí a pessoa que causou um homicídio no meu pai vai ter que pagar para mim o valor que ele contribuiria para o meu sustento, né? Então isso é algo que eu razoavelmente deixei de lucrar com aquilo. Lembrando que os alimentos de responsabilidade civil, que são esses aqui, o alimento que não é de responsabilidade civil é aquele que vem é o familiar, né? Esse aqui é o civil, são devidos aos dependentes do morto, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. E a tabela da expectativa de vida pelo IBGE é de 74 anos atualmente. Então você vai pagar aos dependentes até quanto? Até a idade em que a pessoa que morreu completaria 74 anos. Estes alimentos, e lembrar que se o morto tiver mais de 70, o entendimento é que tem uma presunção de sobrevida de 5 anos. Ainda que ele morra com 74, vai pagar por 5 anos, como se ele vivesse até 79. Mas aí paga só até os filhos ficarem maiores de idade? Não sei, tipo, se antes dele fazer 74, eu ficaria maior de idade. Não, no caso normal mesmo. Por exemplo, ele tinha 2 filhos de 25 anos.
E alguém matou ele. Então é porque ele não é dependente, não incide mesmo. Tá. Só se comprovar que ele tinha aí acho que é pra questão de prova, mas em princípio são as pessoas consideradas dependentes, a quem o morto os devia. Então, a quem o morto devia alimentos, então você vai substituir aquela prestação. Então, como para quem é maior de idade, o morto não deve alimentos. Mas daria para brigar a esposa, daria para brigar se um filho de 25 anos faz faculdade, ou que mora dentro de casa. Mas em princípio é só pra dependente legal mesmo. Entendi. E aí esses alimentos reparatórios, eles são calculados de uma maneira bem peculiar. É quanto o sujeito ganhava, tira 2% e multiplica por 13 meses, isso no ano. Por quê? 2/3 é o que se presume que ele gastaria com o próprio sustento. E aí, aqui, gente, não, né? Aqui é o que ele efetivamente pagava para a pessoa. Eu estou falando aqui de caso de filho menor de idade, quando você não consegue... quando você tem uma presunção do quanto que ele receberia, né? Não estou falando de obrigação legal de prestação alimentícia. Então você tira 2/3 e multiplica por 13 meses. Se você não sabe quanto ganhava, ou era criança e tudo mais, você vai fazer com base no salário mínimo. E 13 por causa do 13º. E depois multiplica pelo restante provável da vida da vítima. Não cabe prisão por esse inadimplemento, gente, isso aqui é importante. Essa aqui é uma prestação que ela é alimentícia, mas decorrente de responsabilidade civil. Então, o entendimento é que prisão é só por responsabilidade, é só por alimentos devidos pela relação familiar. Isso aqui não tinha tido ainda, né? Isso. Aí a forma de pagamento. Sempre se entendeu que poderiam ser pagos de uma vez só ou mês a mês. Tem até uma coisa que é a constituição de capital, que é uma das formas de pagamento, né? Que a empresa vai lá, ao invés dela ficar te pagando mês a mês, com aquela responsabilidade de destacar um funcionário e tal, eles constituem um capital, eles fazem um depositão na conta, fazem essa estimativa e tal, e aí você vai sendo pago. E que poderia ser pago de uma vez. Mas, num julgado recente de 2014, o STJ decidiu que deve ser pago mês a mês para incidir o 475Q, que não é mais 475Q. Mudou o número, eu até sabia, eu esqueci, tirei férias, esqueci. Que é se mudarem as circunstâncias, os alimentos podem ser revistos. Então, se aquele filho, por exemplo, adquire uma deficiência, aí a pessoa pode ir lá e pode pleitear mais, entendeu? Então, tem que ser alterável. O que eu vejo muito aqui é fazer acordo. O pessoal faz acordo, assim, sabe? Fala, eu te deveria tanto, aí faz uma previsão, eles preferem pagar à vista. E aí eles falam, podemos pagar 1 milhão? Aí a vítima fica, vamos, quero 1 milhão. Mas na verdade eles reduzem bem. Eu já peguei até um caso lá quando eu tava lá no Central, que era um caso de energia elétrica, o cara pegou na antena, levou um choque, morreu e tal. A família levou uma indenização tão grande que de honorários para a defensoria veio 300 mil reais. De honorários. E aí acho que o Eletropaulo, coitado. Eu falei que meu pai trabalhava no metrô e ele fala, eles não são ricos, parem de achar que as autarquias, as empresas públicas são ricas. Mas aí a defensoria ganhou 300 mil reais. Se houve acidente de trabalho, a indenização do INSS não exclui a do empregador, tá? Tem aqui um detalhezinho, só vale mencionar porque é simulado, que tem a súmula 229 do STJ que fala a indenização acidentária não exclui a do direito comum em caso de dolo ou culpa grave do empregador. Antigamente, o entendimento é que esse começo aqui está falando o que eu falei antes, que a acidentária do acidente de trabalho não exclui a do empregador, pela responsabilidade dele, pelo dano causado à pessoa. Ele pode falar, não, o INSS já te pagou, você não seria enriquecimento sem causa dele. Mas trazia a estipulação, e ainda é o conteúdo da súmula, de que era em caso de dolo ou culpa grave do empregador. Isso aqui está mitigado, tá? Esse julgado aqui mitiga isso e fala que a jurisprudência da 3ª e 4ª turmas firmou-se no sentido de que desde a edição da lei tal, para a responsabilidade do empregador basta a demonstração de culpa, ainda que de natureza leve, não sendo mais aplicável a súmula 229. Então, pelo que eu vi, ela não está cancelada, mas ela está sendo aplicada em parte aí. Eu peguei um recente aqui.
lembrando que em caso de revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados e tal, mas o valor pleiteado a título de dano moral, não. Então, você pede aqueles lá, 100 mil reais que eu fiquei uma hora na porta do banco. Mas os fatos serão presumidos verdadeiros, se for direito disponível. Mas não com relação ao que você pleiteou de dano moral. Isso não se aplica. Da mesma forma que o entendimento é que se você decai em parte eu acho que isso é simulado também. Se você decai em parte do seu pedido de dano moral, isso não faz por si só com que você tenha que dividir a sucumbência. Então você pediu dano material em 1.000 e dano moral em 70 mil. Aí o juiz te deu R$1.000 de dano material e falou, não, mas aqui é só 10 mil de dano moral, você viajou aí no seu pedido. Aí as instituições estavam falando, então decaiu, divide aí os danos da sucumbência, cada um paga seu advogado. O entendimento é que a simples redução do valor de dano moral por si só não significa sucumbência recíproca. Agora, falando sobre a perda de filho menor de idade, como eu estava falando para vocês. Os lucros cessantes só são devidos para famílias de baixa renda, porque há uma presunção de que, e o baixa renda, eu não achei o conceito do que seria baixa renda. Nossa. Mas o entendimento é de que os filhos nas famílias de baixa renda contribuem com as suas famílias precocemente, que elas vão entrar no mercado de trabalho. Enfim, a presunção é essa. E realmente, em famílias de alta renda, o menino só vai começar a ter emprego aos 26, né? Porque depois fazer faculdade e tudo mais. Então o entendimento é esse, é para famílias de baixa renda. Aí aqui a súmula 491 da STF diz que é indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça o trabalho remunerado. Então, se o menino morreu com 3 anos de idade, essa família vai ser indenizada. 3 anos? Só que vai começar a partir da idade que ele teria 14 anos. Entendeu? Nenenzinho. Eu peguei um caso lá horrível do menino de 6 anos que eu peguei a pipa na estrada e aí é indenizado. Pensão. Assim, presume-se o quanto que ele contribuiria para a família a partir dos 14 anos e tudo mais. Aqui traz o modo de cobrança, entendimento que o cálculo da indenização deve ser feito com base no salário mínimo, porque não se sabe quanto que ele receberia, ou 2/3 desse, aquela ideia de que ele ia gastar uma parte para ele, do período em que o menor tiver 14 anos até os 24 ou 25, conceito bem, 24 ou 25, limite temporal em que colaboraria o menor com as economias domésticas. Todavia, note que há julgados mais recentes que deferem os alimentos indenizatórios aos pais após a idade de 25 anos do menor. Supõe-se que o filho contribuirá com a economia doméstica dos pais em 1/3 dos seus rendimentos até a idade de sua vida provável. Então primeiro ele contribuiria com 2/3, a partir dos 25, 1/3. Isso não é estanque, tá, gente? Vocês estão vendo que a regra vai mudando, mas ela sempre é em torno disso aqui. O entendimento de que a partir de uns 14 anos ele começaria a contribuir com alguma coisa com a economia doméstica, e a partir de 25, o que aconteceria muito provavelmente com ele? Teria a própria casa. Então que ele pararia de contribuir em casa e formaria o seu próprio núcleo familiar. Só que aí começou a entender que não. Mesmo nessas hipóteses, em muitos casos, a pessoa continua contribuindo em casa num patamar menor. Super detalhado, gente, mas é assim mesmo. E o problema é que esse é o entendimento majoritário? Sim. Esse aqui acho que é até informativo. Não, aqui é o resto e tudo mais. Mas assim, vai variar um pouquinho a forma de cobrança. Mas que a morte do filho menor, ainda que ele não trabalhasse ou fosse criança, é indenizável, isso aqui tá no conteúdo da súmula, né? Vai variar um pouco nessas nuances, aí ver se era baixa renda mesmo, qual vai ser a idade. Essa expectativa de vida aí do IBGE já alterou várias vezes também o entendimento. Então, isso varia um pouco, mas a forma é essa, de forma geral. Interessante isso, né? Nunca pensei nisso. É interessante mesmo. E aí, por exemplo, no caso que eu peguei, que eu falei, do menino que foi atropelado, o cara tava em alta velocidade. E a família deixou o menininho atravessar uma estrada para pegar uma pipa. Então tinha culpa concorrente do pai e do cara que estava dirigindo, porque ele estava um pouquinho acima do limite de velocidade. Era um trecho urbano, ele estava, 60 e o trecho era 40. Fiquei até com pena, porque o cara ficou mal. E assim, quem reduz a 40, né, no trecho urbano? Mas enfim.
e aí ele ocupa concorrente. Então isso aqui vai ser 2/3, 1/6, entendeu? Os pais vão ser responsáveis por metade dos alimentos, que seriam pagos para eles próprios, ou seja, não paga, né? Compensa. E o cara que é responsável vai ser responsável por metade do pensionamento que essa criança contribuiria em casa, por causa da culpa concorrente. Alguma dúvida nisso, gente? Surpreendente. Falei que é legal a responsabilidade civil, gente? Mas é verdade, né? Pensar que uma família, se for um casal, só tem um filho, perder o único filho, realmente é uma boa diferença. Essa discussão ela teve bastante naquele acidente da Gol, né? Porque eram várias vítimas, então a indenização ela teve que ser calculada. Os filhos que perderam um pai, ou a mãe que perdeu um filho. A indenização eu até trago um pouquinho isso aqui, dizer, quando tem mais de um filho e tudo mais, até trago mais pra frente. Aí aqui o artigo 950 fala, falando aqui sobre a perda da capacidade laborativa. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o final da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou ou por depreciação que ele sofreu. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma vez só. Isso aqui está falando sobre aqueles casos em que a pessoa perde um pouquinho da capacidade laborativa. Quem vai dizer é a perícia. Então, perder um dedo para mim pode ser uma coisa, para uma faxineira pode ser outra. Se vai ser a perda total ou não. Num primeiro momento a gente pode pensar que assim, parou de trabalhar, não parou de trabalhar. Mas existem alguns casos em que eles falam, independentemente se ela continuou trabalhando ou não, ela perdeu uma parte da capacidade laborativa, então vai ter que pagar, entendeu? Porque às vezes, não, olha aí, ela continuou trabalhando, ela se inseriu em outro mercado e tudo mais, mas só pela perda a indenização já é devida. Eu até estava conversando com uma amiga minha esses dias que ela trabalha numa autarquia lá no Rio de Janeiro e teve um rolo num concurso que o pessoal está tomando posse 12 anos depois. E aí, ela falou, um bando de gente super obsoleta, que não estuda há 12 anos, estava sendo recolocada lá nos cargos de gerência. E ela falou que o pessoal estava querendo indenização 12 anos, corrigido. Mas que aí eles estão perdendo, né? Porque os juízes estão falando, você ficou sem trabalhar porque você não quis, né? Você ficou 12 anos esperando tomar posse. Então não tá conseguindo, mas eles conseguiram ser colocados lá. E assim, todo mundo odiando eles, uma situação super desagradável, né? Aí aqui eu falei, a polêmica de pagar de uma vez só, mês a mês, também se aplica aqui. É fundamental fazer perícia para aferir a perda da capacidade. Aqui, se ficou sem trabalhar recebendo, no caso de função pública, também é devido. Para o direito à pensão, o dispositivo legal não exige que a vítima tenha perdido o emprego ou tenha reduzido seus vencimentos. É isso que eu estou falando. Ela é aferida simplesmente na perda da capacidade que é vista por perícia. O que ela fez a partir disso? O dever de indenizar decorre unicamente da perda ou redução da capacidade. Que horas que é o intervalo, gente? Tá. Não, só para eu ter uma ideia. Agora a gente vai entrar, gente, na questão do dano moral. O dano moral já foi novidade, até que sou da súmula lá, dizendo que ele era acumulável com dano material, mas hoje em dia ele é bem solidificado na doutrina. O que vai variando é qual dano gera dano moral ou não. Basicamente, uma definição aqui bem superficial são as lesões aos direitos de personalidade. No dano moral não há necessidade de sentimentos humanos desagradáveis. Então, essas alegações sempre vêm assim, não está comprovado, isso é um mero dissabor e tudo mais. A ideia é que o dano moral ele seja aferido de uma maneira objetiva. Assim, isso aqui causaria ou não. Você comprovar que teve dano, você comprovar a sua humilhação, que tal pessoa ficou em depressão, isso ajuda. Isso ajuda você aumentar o dano, conseguir quantificar de uma maneira melhor, menos tabeladona lá, que a gente sabe que acontece. Mas em princípio não. Uma das provas disso é que a pessoa jurídica sofre dano moral, e a gente sabe que ela não fica triste no canto dela, né? Ou então um depósito antecipado de cheque pós-datado. É um dano moral em ré ipsa, ele é presumido e não necessariamente você teve algum prejuízo com aquilo. Aí aqui tem o enunciado da jornada que fala: o dano moral, assim compreendido, todo dano extrapatrimonial não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.
Duas coisas aqui. Primeiro, que, assim compreendido como todo dano extrapatrimonial, isso aqui está um pouquinho obsoleto, por causa dos danos que vieram depois disso. Da perda de uma chance, do dano estético e tudo mais. Mas aqui está dizendo, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente ao prejuízo material. O que isso está querendo dizer? Você vai esbarrar na minha cadeira e eu tenho prejuízo de R$100. Meu prejuízo foi R$100, você vai indenizar isso? Claro que pra mim é uma tristeza, me deu trabalho, reformar, mandar pra pessoa consertar e tudo mais. Mas esse dano que eu tive moral, ele é inerente ao prejuízo material que eu tive. Ele tem que ser destacado do prejuízo material que você teve. Porque claro que todo prejuízo material que você tiver vai te causar um desconforto, um sabor e tudo mais. Mas ele é mais que isso, né? Então isso não é dano moral? Não. De sabor? Então, tem a frase clássica dos julgados que é: isso foi um mero de sabor da vida cotidiana, da vida moderna e tudo mais. Duas coisas que são consideradas mero de sabor: o simples prejuízo material. Só que assim, né, se você for comprovar, tiraram da minha conta R$1.000. Me deu trabalho pra ir no banco e tal, eles vão considerar que isso é mero de sabor. Se tirou da minha conta R$1.000, aí eu tive um cheque devolvido, aí eu não paguei o aluguel, aí não sei o que lá, aí extrapolou. Não foi o inerente, entendeu? Teve algo correlato àquele prejuízo material. Mas se foi só o prejuízo material, claro que vai ter um liame aí que vai ser subjetivo. Mas se for só o prejuízo material, não. E tem um outro dano que classicamente também é considerado que não tem dano moral, que é o descumprimento contratual. Isso aí eu sou a mais crítica possível a isso, porque, assim, quando você tem uma relação extracontratual, que é... Aqui vocês até têm uma relação contratual comigo, mas, por exemplo, você saiu na rua, esbarrou em alguém, foi atropelado por um carro, você não tem nenhum contrato com essa pessoa. Esse dano, vai ter dano material, vai ter dano moral e tudo mais. Agora, surgiu um contrato entre as partes, a jurisprudência costuma considerar que é uma relação contratual que então não tem dano moral. O mero descumprimento contratual não seja dano moral. Esse é o entendimento. Só que assim, eu não acho que o contrato tem que ser o fator determinante para ver se teve dano moral ou não. Eu acho que é o dano em si. Se a relação que eu tenho com você é contratual ou extracontratual, isso não é o inerente ao que você sofre o dano ou não. Se eu paro aqui e te humilho de alguma maneira, ou então vai ser um pedestre na rua, é a sua humilhação que tá contando, não o fato de que aqui comigo você tem um contrato, entendeu? Então, só que a gente vai ver aqui pra frente que isso está sendo relativizado ainda bem, mas são as duas coisas que tipicamente a jurisprudência não condena em dano moral, é descumprimento contratual e o prejuízo material. Aí aqui a súmula 370, que caracteriza dano moral, apresentação antecipada de cheque pré-datado. Então, esse aqui é um que é presumido. A natureza jurídica do dano moral, preponderantemente, entende-se que a reparação do dano moral tem natureza compensatória. A teoria que vem dos Estados Unidos, que é do duplo caráter do dano moral, que é compensar o dano e desestimular a conduta, que é a teoria do punitive damages, teoria pedagógica do dano moral, teoria do desestímulo, ela tem alguns nomes. Que a base é essa, assim, não só eu quero compensar a pessoa que sofreu aquele dano, como eu quero desestimular a pessoa que causou a continuar cometendo. Isso se aplica principalmente com quem? Com as grandes empresas. Porque assim, realmente um dano de vir meio danoninho pra mim é pequeno. Agora, e em quantidade? Como que você pauta mudanças em condutas de empresa? No bolso. Então, se você não aplica uma indenização pesada, eles não têm nenhum incentivo para ficar desestimulado naquela conduta. É o que eu falei. A minoria das pessoas litiga, então para eles é muito fácil manter aquela conduta. Então, por isso que lá nos Estados Unidos, eles têm um jeito bem peculiar de lidar, que tem a ver com as regras de mercado deles. Eles têm um mercado totalmente livre. Muito menos regulado do que o nosso. Porque aqui a gente ainda tem as agências reguladoras e tudo mais. Lá é muito menos. Só que lá, você vacilou, vem uma indenização absurda. Tanto que volta e meia circula na internet aquelas coisas. Uma mulher ganhou $6 milhões porque derrubou um copinho de café do McDonald's na coxa. Nossa, que sorte! Mas o que está por trás disso? Que eles estão querendo que o McDonald's altere toda a política de entrega de cafezinho na mão das pessoas. E você só muda isso com base nessa teoria do desestímulo.
Só que o que acontece no Brasil? Primeiro que a teoria clássica do dano moral é a compensatória. Atualmente tem surgido essa teoria do desestímulo também. Por quê? O que a gente vê? Qual que é? Você ficar um dia preso no telefone, agendando com a NET, para eles irem lá te desligar ou qualquer coisa, te dá uma raiva do caramba, mas é um dia. É um dia pra você, é um dia pra ela, um dia pra ela, é um dia pra todo mundo. A indenização eles vão pagar R$300 pra quem entrar um dia com a ação. Eles não vão mudar nunca a conduta, nunca. Então, ou uma saída pra isso, porque o TJ de São Paulo é muito conservador para pagar dano moral. Eles sentem que o consumidor é um sortudo, sabe? Assim, 9 no Serasa, 5 mil, não sei o que lá, 15, uma coisa assim, morte, 50 mil reais, perdeu um dedo, 10 mil reais, eu já vi coisa assim, perdeu um dedo, 10 mil reais. Então assim... Mas o homem do consumidor comum, porque ele faz um juiz aí que ele deve... Pois é. Os casos midiáticos, né? Os casos midiáticos, até de gente pobre, mas se for midiático, eles pesam, né? Mas é isso. Então assim... Às vezes o juiz até aumenta um pouquinho de instância, aí o TJ também é baixo, né? Exatamente. O TJ que é mais conservador. Tem juiz que vai... Por quê? Porque a questão é essa, é muito barato pra eles isso. Eu tenho uma amiga até que ela fez a tese de conclusão de curso dela era o quanto o índice o índice de correção das indenizações é mais baixo do que o que os bancos recebem, do que as empresas recebem pelos bancos. Então, para eles é muito vantajoso postergar ao máximo o pagamento. Então, eles não pagam nunca, porque eles estão recebendo juros ali. Quando eles tiverem que pagar, aquele dinheiro ali já rendeu um monte. Então, assim, os juízes eles têm medo porque eles estão olhando o José da Silva, eles não estão olhando a fotografia grande da coisa. Mas até outro dia, foi até um aluno lá no outro cursinho que falou: nossa, parece que os juízes estão tirando do bolso deles, de tanto que eles são econômicos. Mas é porque eles acham que eles estão causando enriquecimento sem causa, entendeu? Se eles derem 70 mil reais pra alguém que ficou um dia com o telefone na net, eles vão achar que essa pessoa está enriquecendo sem causa. Está muito mais do que o dano que ela teve. Então, pelo princípio da reparação integral, é reparar integralmente, ponto. Não é reparar integralmente, causar uma punição na sociedade e tal. Então, o nosso ordenamento, ele é muito baseado na teoria da restituição integral. Então, a teoria do desestímulo, ela anda assim, de forma bem... Uma solução para isso que eu acho, para esse desconforto que os juízes têm, o que é? O dano moral coletivo e o dano social. Por quê? Porque eles não estão indo para o bolso do José da Silva, está indo para algum órgão que reverta para a sociedade, para aquele dano, para aquela categoria de pessoas especificamente. Então eu acho que isso tem que ser cada vez mais pautado, dano moral, dano social, para isso, para ele não ficar achando que ele está fazendo alguém ser sortudo porque ficou um dia no telefone com a net. Então, assim, a teoria, essa é a teoria pedagógica, a teoria do desestímulo, sempre lembrar dessa discussão e lembrar que no Brasil tem se aplicado, mas ela é bem incipiente, assim, a base da nossa teoria é a compensatória. Lembrando aqui que só a questão de incidência de imposto de renda teve sempre muita discussão e em 2012 foi sedimentado de que dano moral não é acréscimo patrimonial. Então não existe imposto de renda sobre quando você recebe uma indenização por dano moral. Aqui os dois tipos de dano moral no que se refere à pessoa atingida. O dano moral direto é o que atinge a própria pessoa que vai litigar, a sua autoestima, a sua honra objetiva, a sua reputação. O dano moral indireto é um ricochete. Ricochete, você sabe, né, que significa aquele negócio pelo que eu me lembro, quando você atira e você tem um efeito, que você foi pra frente, mas recebeu o dano também. Então chama de ricochete, é o dano indireto, atinge a pessoa de forma reflexa. A morte da pessoa da família, uma perda de um objeto de estima e tudo mais. São as duas categorias quanto à pessoa. Só lembrar, tem o direto e o indireto, é isso que é o importante. Gente, acho que eu vou fazer um intervalo agora, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos dar uma armadura.